ser de direita no Brasil é ser profundamente alienado. E o discurso de direita é ficar alienado o tempo todo. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Que o discurso da direita é ser alienado. E não tem um dos discursos mais alienantes que tem é o discurso de direita. Até porque a causa do aborto não é o maior dos problemas do município de São Paulo. A gente sabe muito bem que isso é uma alienação. Você fica alienado dentro de uma discussão de direita, assim como tem as alienações de esquerda. Você vai entrar com algum projeto, tipo, a cota pra trans lá na Unicamp, ou a Tabata vem com algum novo projeto contra homem. E no fundo a gente fica se alienando e discutindo coisas que não interessam. Coisas que, vamos dizer, estruturalmente pro Brasil não tem relevância nenhuma. O discurso de esquerda hoje, é alienante? Pô, profundamente alienante. E sim, boa parte do que a gente fala aqui no Brasil de direita é alienação. Basta ver qual é a agenda de direita no Brasil hoje. Aquelas pessoas que cometeram crime no dia 8 de janeiro e foram presas, aí é uma anistia porque no fundo tem que ajudar o Bolsonaro, e aí é luta contra uma ditadura. Isso é espuma. A cirurgia que o Bolsonaro fez agora no último domingo, ela não foi fácil, tá? Ele ficou 12 horas, disseram que chegou a ser 13 horas de cirurgia, mais uma complicação ligada à facada que ele tomou, uma facada que foi no intestino. Então ele tem graves problemas intestinais até agora. Enfim, acho que é um cara que não conseguiu recuperar o modo de vida dele faz tempo. Ele vive com a barriga muito inchada. E aí, assim, vocês sabem que eu não gosto do Bolsonaro, vocês sabem o que o bolsonarismo já fez na minha família, vocês sabem que o bolsonarismo representa pro Brasil, vocês sabem de tudo. Dito isso, eu não desejo pro cara sofrimento, nem nada disso. Simplesmente não desejo, não tô aqui pra cumprir esse papel, tá? Eu tô aqui tentando entender a reação que existe, né, ao pós-Bolsonaro. Por que eu digo isso? Porque a gente anda conversando com algumas figuras, e vocês sabem bem disso, do campo da direita, inclusive pessoas que eram nem Lula nem Bolsonaro, e que viraram bolsonaristas agora nessa reta final. E eu tô falando sério, né, teve aí uma discussão do Bisotto, gravou um vídeo falando do Wilker Leão, o Wilker Leão respondeu no tweet jogando no MBL, e o Wilker é um cara que ele não era bolsonarista, só que agora ele vai abraçar ali o bolsonarismo, ele fez, se não me engano, uma collab lá com a Bia Kicis, né, e é isso. Você fala, mas por que se essas pessoas não eram bolsonaristas, elas estão virando bolsonaristas agora numa espécie de reta final do Bolsonaro? Reta final porque o Bolsonaro não é que ele vai morrer, nada disso, nem desejo. A reta final dele como líder único nesse campo da direita, e a direita ela vai se fragmentar em várias coisas. E essa vai ser uma live interessante, isso, porque eu vou falar da fragmentação da direita dentro de um contexto muito similar ao dos evangélicos, tá? E vou falar de legendários hoje, o Arthur tem até um vídeo sobre isso. A gente vai se debruçar muito sobre esses temas aqui, tá? Então tá acontecendo, né? Você vai pegar, vamos dizer, jornalistas que nunca foram favoráveis ao Bolsonaro, que eram críticos ao Bolsonaro e que se tornaram bolsonaristas. O Cláudio Dantas eu vi outro dia. O Cláudio Dantas hoje ele é um jornalista da bolha do Bolsonaro, né? E outro dia tava fazendo insinuações lá do MBL, piadinhas do MBL lá no Twitter. Tudo bem, assim, é a vida dele, não vou ficar aqui julgando, mas assim, muitas pessoas estão nessa reta final virando bolsonaristas. E por quê? Né? Por que isso tá acontecendo? Né? Conversando com bolsonaristas e com oportunistas, né, algumas dessas pessoas que, né, estão virando bolsonaristas de conveniência, conversando com eles explicaram, Renan, o Bolsonaro acabou, eu odeio o Bolsonaro, e sério, eu odeio o Bolsonaro, discordo de muitas coisas que o Bolsonaro fez. Dito isso, por que eu vou ficar com uma rejeição do público do Bolsonaro, do leitor do Bolsonaro, agora na reta final, em que eu não ganho nada ajudando o Bolsonaro a cair, dado que ele vai cair? Vocês entendem o que eu tô falando, Riso? O raciocínio é o seguinte, eu não tenho nada a ganhar denunciando crimes que o Bolsonaro cometeu, ou comportamentos específicos do Bolsonaro, e eu só tô concordando porque ele vai cair mesmo, então ele vai, né, sumir, vai sobrar um bolsonarismo, vai sobrar uma memória afetiva nesse público antipetista sobre o Bolsonaro, de alguma maneira, e eu não quero, assim, eu não ganho nada, né, eu perco muito ficando com essa rejeição, tá? E eu ganho muito pouco ficando com essa rejeição. Então, vou dar um exemplo. Este é o raciocínio inteiro do Partido Novo. O Partido Novo, ele se construiu agora como estratégia para 2026 baseado exclusivamente nisso. Eles acham que eles não têm absolutamente nada ou muito pouco a ganhar batendo no Bolsonaro, mas eles têm muito a perder. Então, ora, muito simples. Então, vamos apenas ficar quieto e compra uma pauta, por exemplo, pauta da anistia. Nem parece que é uma pauta do Bolsonaro e para o Bolsonaro, parece que é uma pauta humanitária. Então você compra certas agendas que você não parece que está defendendo diretamente o Bolsonaro, mas atende ao interesse dele, porque no fundo a anistia é para incluir o Bolsonaro lá e ele se tornar elegível, mesmo ele sabendo, gente, olha só, o Bolsonaro vai ser preso mesmo, então meio que não adianta ficar com essa história de anistia que ele tá lascado. Então, todo mundo ali hoje em dia está fazendo este cálculo político, tá? É um cálculo simples, direto, e que eles consideram que a posição que o MBL tem
é uma posição, para eles, suicida. É uma posição estúpida, eles consideram. Tá? Uma posição que realmente ela cobra um preço muito grande e... Enfim, né? Ela é uma posição idiota. E assim, é isso que eu ouvi. E eu sei disso. Outro dia eu tava muito chateado, eu coloquei aqui. Eu até postei no Twitter, olha, a quantidade de pessoas que nessa reta final a gente vai descobrindo que nunca tiveram valor nenhum. E elas estão aí só pelo cálculo. É enorme. E é verdade, né? E muita gente ficou querendo falar, de quem você tá falando? De quem você tá falando? Cara, façam assim, né? É só vocês fazerem um cálculo, né? É natural que, assim... Vocês entendam. Aí eu fui tentar entender o fenômeno, porque eu já sabia que esse fenômeno acontecia, mas esse é um fenômeno que está cada vez mais generalizado. Os caras estão vendo assim, o Bolsonaro está caindo, as pessoas tendem a ter empatia por quem está caindo. Então vai haver um fenômeno meio que empático ao Bolsonaro nessa queda, e você simplesmente agora, no momento que o Bolsonaro cai, você se firma como alguém que estava com ele e leva esse rescaldo de autorização bolsonarista. É bom te dar público, likes, votos, views, tá? Você leva esse pacote para casa, certo? Para o MBL, porém, a gente não vai alterar nossa posição. E eu sou bem sincero, bem honesto. A gente não vai alterar a nossa posição, porque... Primeiro porque não faz sentido, porque é uma questão valorativa, sabe? Superar o bolsonarismo é uma necessidade se a gente quiser ter algo sério. Ao mesmo tempo, alguém pode objetar, do que adianta vocês tentarem ter algo sério se vocês não chegarão ao poder não sendo bolsonaristas, tá? Só que a recente ascensão de vários prefeitos populares, vocês devem ter visto, era um manga, pra citar um cara que eu falei aí, ele ganhou e foi popular usando redes sem precisar disso. Na verdade, existem muitos meios fora da direita ideológica de internet que lhe permitem ascender e ganhar eleições, e de você ganhando eleições regionais, você ascende nacionalmente. E é uma das razões porque a gente montou um partido. O partido permite que a gente invista em quadros em escala, vamos dizer, nacional. São mais de 5 mil municípios que tem no Brasil, a gente pode formar líderes em todos esses municípios, você pode ter um processo de seleção natural com muito teste AB de modelos de crescimento, para além da polarização estúpida, forma vários líderes, e aí o partido permite que você tenha uma coerência nesse projeto, entenderam? Então, a gente acredita assim que esse sacrifício que a gente faz agora significa que a gente firma uma posição com uma determinada geração, ou seja, existe uma geração, gente, millennial pra baixo, que, tirando aqueles caras que estão sendo enganados em igrejas e que acabam gostando do Nicolas por conta disso, tirando esses caras, essa galera não gosta do bolsonarismo. E assim, estatísticas eleitorais de aprovação mostram assim, que o Bolsonaro saiu muito mal aprovado com um público de 25 anos pra baixo, 30 anos pra baixo. E essas pessoas crescem, tá? E as pessoas mais velhas estão lá, né, desproporcionalmente bolsonaristas, caindo nessas conversas mole. Então, eu acho, tá? Acho que vocês vão entender aqui, que pra gente vale firmar a posição e vale um processo de negação total e completo ao bolsonarismo como fórmula. Porque o bolsonarismo como fórmula é uma fórmula esgotada. Agora, estou entendendo a estratégia que tá todo mundo ali adotando, né? É uma estratégia que nos deixa praticamente sozinhos nesse campo. Que é a estratégia de, agora não tem nada a perder, o cara já tá todo cagado, vai ser preso mesmo, ninguém liga, tá? Ninguém dá bola, então só pega, né, segura na mão de Deus e vai, né? Deixa aí o Bolsonaro na ladeira, a gente vai junto e a vida vai seguir. Então vocês entendem a posição que a gente tem aqui pelo MBL, tá? Ela não será igual a desse campo da direita. Na verdade, a direita tem um elemento novo, que eu acho que... Aí vou entrar aqui onde vocês vão entender boa parte do que a gente está fazendo. Existe um novo instrumento de persuasão que não havia quando surgiu a direita na internet no Brasil. Esse instrumento de persuasão chama-se partidos políticos com fundo partidário eleitoral recheado, tá? E olha eu entrando na discussão dessas polêmicas aí. Sim, a grande novidade foi que a partir, não da eleição de 18, que o Bolsonaro ganhou pelo PSL, e as pessoas entraram na PSL simplesmente com os likes do Bolsonaro. A novidade foi que a partir de 2022, nem tanto a partir de 2020 na eleição municipal, mas a partir de 2022, a gente passou a ter um investimento muito pesado do PL, e de alguns partidos satélites ali, agora você terá do Partido Novo também, que vai ter fundo disponível, em candidatos de direita. E aí você criou uma espécie de uma indústria de formação de quadros políticos que vai se utilizar dessa máquina e que você pega a volta do bolsonarismo seguindo uma certa escadinha. Então você, por exemplo, começa como um ativista,
fazendo coisas que o MBL já fez várias vezes, assim, vai, grava uns vídeos na rua, desse vídeo na rua você se gruda num bolsonarista do teu estado, aí você vai falar com o PL do teu estado, o PL vai te oferecer uma vaga de candidato, você concorre, seu sonho, você começa às vezes como vereador, ou começa direto como deputado, cresce no ranqueamento interno, vira um deputado federal, e você criou uma máquina, tá? E aí a gente precisa entender o PL como a principal máquina disso, uma máquina de pegar essa galera, joga pra dentro, vai, faz fundo partidário, ganha, com o fundo partidário você também vem o fundo eleitoral, você reinveste em novas candidaturas e você cria uma espécie de um ciclo formador de lideranças de uma hipercompetição dentro da direita, tá? Tanto que eu falo, a gente tá formando um partido da missão, nós não podemos incorrer nisso. O que eu posso colocar pra vocês é, a gente vai formar e vai trabalhar com uma estratégia bem diferente dessa. A estratégia que a gente percebe que é a estratégia de direita hoje do Brasil é uma estratégia viciada, em que os candidatos são basicamente influencers toscos, com nenhum compromisso com nada, e eles são influencers toscos no conteúdo que eles produzem de rede social, e eles vão ser influencers toscos nos seus mandatos. Não à toa eu vi agora alguns dos maiores deles no Brasil, agora que tem mandatos de vereador, algumas assim, verdadeiras excrescências em termos de mandato. E vocês podem pegar, assim, os mandatos dos bolsonaristas de 18 a 22 foram uma bosta. E como é que tá sendo o mandato dos bolsonaristas agora, da turma que entrou em 22 pra cá? Uma bosta também. Me falem assim, peguem o maior deles, o Nicolas. O que tem de especial no mandato do Nicolas, tirando algumas lacradas? Tem nada. Tem nada. Botaram ele na comissão de educação, não saiu nada de lá. Não sai absolutamente nada de material político desses caras. São mandatos estéreis, né? Há uma esperança deles que certos mandatos midiáticos de prefeito gerem candidatos a governador. Então, por exemplo, pegaram um dos maiores idiotas do bolsonarismo, que é aquele Abílio. Aquele cara era, vamos dizer, idiota, acho que ele tem problema mental. E lá jogaram ele pra governador, acho que desculpa, governador, prefeito de Cuiabá, ganhou o prefeito de Cuiabá. Não sei como é que estão as pessoas de Cuiabá no chat, mas disseram que ele está super popular, produzindo conteúdos à la manga. Por quê? Porque agora tem uma nova fórmula de ser popular sendo vereador. Então, vereadores começam a ficar extremamente populares, né? Desculpa, prefeitos começam a ficar extremamente populares, fazem uma agenda barulhentinha ali e tal, mas eles não tocam os problemas naturais das pessoas, porque adivinha, descobriram que o eleitor municipal pouco liga pra pauta municipal. Se a pauta municipal vai rodando, mais ou menos, você vai mantendo a popularidade, porque pouca coisa explica que um cara como o João Campos, ou o Manga, ou outros, que são prefeitos digitais, eles tenham 70%, 80% de intenções de voto para prefeito. Galera, 70%, 80% tem uma distorção. O cara não pode ter sido, assim, tão melhor do que todos os outros prefeitos. Esse detalhe, materialmente falando, eles não foram. Mas eles são pessoas que são muito hábeis na parte de comunicação. E aí você tem uma distorção. Por quê? Porque se você for muito hábil na parte de comunicação, isso dá menos trabalho e é muito mais efetivo eleitoralmente do que você ser um grande prefeito. Então, se você é muito bom na comunicação, você pega pequenas conquistas suas que materialmente para as pessoas não representam, vamos dizer, nada muito importante, e você transforma em coisas enormes, que era o João Campos comemorando que ele reformou uma praça ou que ele fez uma escadaria, né? Recife tô pra dizer que é um favelão também, uma cidade super favelizada, super pobre, e aí ficava o prefeito comemorando que ele fez uma escadaria na favela, enquanto o crime organizado dominava a favela. Aí ele dançava no topo lá com o Juliette, pô, uma escadaria, uma porra de uma escadaria. O cara é um super prefeito com uma super aprovação com escadaria. Então, você tem uma nova fórmula, né, que ela saiu dos deputados federais, ela tá indo agora pros prefeitos eleitos, que é a forma de ser super popular, usando super videozinhos engraçados e tal, e aí você consegue ter ganhos de proporcionais, ou seja, aquela coisa que o Taleb fala, você tem uma assimetria, tá? Você tem uma convexidade, você tem um ganho, vamos dizer, desproporcionalmente grande, tá? Então o ganho é desproporcionalmente maior, tá? Com isso do que com outras iniciativas. Naturalmente, conforme outros prefeitos, na verdade todos os prefeitos vão fazer, e governadores também, você vai começar a nivelar isso, tá? Mas os primeiros a adotar essa lógica, eles vão ter ganhos desproporcionalmente altos. Então isso vai explicar o Manga, que vocês estão descobrindo depois que, graças a Deus, não precisei falar muito, né? Agora todo mundo descobriu quem é o Manga, né? E é disso pra baixo, tá? Calma que é disso pra baixo. João Campos, espero que um dia a população de Recife descubra, ó, viram aí, ó, Recife é a 6ª cidade mais favelizada do Brasil, tá? Com praticamente 1/4 da sua população vivendo em aglomerados subnormais em relação ao total de domicílios ocupados, vulgo favela. Gabriel, o que o Manga fez de errado? Assista o Análise Renais foi sexta-feira, Riso? Foi. Quinta ou sexta-feira, né? Recomendo que você assista e você veja ali, né, o escândalo de corrupção e a reação do prefeitão a isso, tá? Então, vocês entendem assim que
Como o prefeito inovador em comunicação digital, ele tem um ganho desproporcionalmente maior a ser um político normal entregando coisas, naturalmente, então, todo mundo que neste início fizer isso vai ter vantagens comparativas do ponto de vista eleitoral muito grandes, só que, como toda tecnologia é amplamente disponível para todo mundo, todos os prefeitos vão começar a fazer uso dessa tecnologia e aí essa diferenciação vai cair, entenderam? A partir do momento que todo mundo faz, porque isso, né, inclusive explica o sistema de concorrência e porque o sistema de concorrência impõe ser um inovador por um tempo e depois todo mundo iguala, os preços caem e você vai ficando na mesmice. No que eu acho que nós, no Partido Missão, temos que nos diferenciar. Eu acho que a fórmula do político que fica na rua gravando vídeo já teve o seu papel. Porque era um papel de militância, de despertar as pessoas para um problema. Hoje as pessoas estão muito despertas. E, na verdade, o ato de despertar a pessoa para o problema se tornou uma alienação. Né? Então você fica, na verdade, quando a gente fica só falando de termos exclusivamente ideológicos, eu tô alienando as pessoas. Tem um projeto que tá rodando aí na Câmara dos Vereadores de São Paulo de oferecer sepultamento para fetos abortados. Veja, assim, a gente é contra o aborto, a gente é claramente contra o aborto, manda uma vereadora contra o aborto. Agora, eu acho que entrar com esse projeto tem muito pouco a ver com a causa do aborto, até porque a causa do aborto não é o maior dos problemas do município de São Paulo. A gente sabe muito bem que isso é uma alienação, você fica alienado dentro de uma discussão de direita, assim como tem as alienações de esquerda. Você vai entrar com algum projeto, tipo, a cota pra trans lá na Unicamp, ou a Tabata vir com algum novo projeto contra homem. E no fundo a gente fica se alienando e discutindo coisas que não interessam, coisas que, vamos dizer, estruturalmente pro Brasil não tem relevância nenhuma. E a gente, às vezes, mesmo como movimento, às vezes fica perdido nisso, porque o debate público fica perdido nisso, você fica rodando na espuma. O que na espuma, que é o que eu expliquei na live anterior, e que foi, aliás, um vídeo sensacional feito pelo Pedrão Tomates, vamos entender as relações de poder, né? Walter Salles investe na espuma, tem institutos, fundação, ONG, usa o lucro dele do nióbio e do banco para investir nessas causas. Só que quando eu entro na profundidade, eu saio da espuma, né? Se eu for pra cerveja, sabe, você tá com um copo de cerveja, tem aquela espuma branca, eu saio daquela espuma branca e eu entro pro líquido dourado ali embaixo, o que eu começo a encontrar? Walter Salles, oriundo de uma família de fazendeiros, lá naquela fronteira entre São Paulo e Minas, uma região que no começo do século XX ganhou muito dinheiro, que era a região que produzia, exportava café e tal, grandes barões ali no sul de Minas e São Paulo. Essa galera, assim como a família Setúbal, que também é daquela mesma região, essa galera cria bancos, né, casas comerciais, bancos, casas financeiras, emprestam dinheiro para outros barões do café, o negócio cresce, viram banqueiros naquele período da ditadura, passa a ditadura, os bancos vão se fundindo e se tornam, vamos dizer, investidores em grandes causas, né? Estão sempre investindo em causas, ou seja, investem na espuma, mas aí eles fazem lobby para continuar donos do nióbio, da exploração do nióbio, como o Ferreira, a família do Walter Salles ou, por exemplo, para manutenção do oligopólio bancário. Isto é entrar, né, no cerne da questão. E o cerne da questão ninguém toca, porque as pessoas querem ficar vivendo discussões sobre a espuma. E aí o que eu quero dizer, ser de direita no Brasil é ser profundamente alienado. E o discurso de direita é ficar alienado o tempo todo. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Que o discurso da direita é ser alienado. E não tem um dos discursos mais alienantes que tem é o discurso de direita. O discurso de esquerda hoje, é alienante? Pô, profundamente alienante. Né? A agenda woke é uma agenda de alienação que você pega rancores e frustrações e ódios entre homem e mulher, raças, essas coisas todas, e você fica instrumentalizando brigas e financiando e criando institutos e tal. Beleza. Você mantém as pessoas numa determinada espuma nisso. Até que ponto o capitalismo se vale disso? É uma boa discussão que dá pra ter. O Orlando com certeza adoraria ter esse tipo de discussão. Até que é sobre o capitalismo ou que ele trata, né? Até que ponto vale a pena isso? Mas é uma alienação. E as discussões de direita? Pô, em grande medida, o debate de direita, não só no Brasil, mas fora do Brasil, também é alienação. E sim, boa parte do que a gente fala aqui no Brasil de direita é alienação. Basta ver qual é a agenda de direita no Brasil hoje. É a anistia de umas tias que foram elas em si alienadas e de uns vagabundos ainda das tias, né? A gente sempre fala das tias, vou incorrer num discurso bolsonarista. Aquelas pessoas que cometeram crime no dia 8 de janeiro e foram presas, aí é uma anistia porque no fundo tem que ajudar o Bolsonaro, e aí é luta contra uma ditadura. Isso é espuma. Amigos, isso é espuma. Porque eu não vejo o bolsonarista indignado com o STF pelo que o STF tá fazendo, por exemplo, na questão da segurança pública. Eles falam mais do STF tratando de anistia ou da DPF das favelas? Eles não falam da DPF das favelas. Na verdade, quando teve, inclusive, o famoso projeto lá da censura, que tava rodando na Câmara dos Deputados, eu vou dar crédito, tirando o Geyer, os outros bolsonaristas não fizeram
nenhuma no tema, fizeram nada. Então, os temas que não interessam à espuma, que são temas mais concretos, não interessam a eles, sobre inclusive aumento do poder do STF. Então, quando envolve aumento do poder do STF, mas não tá dentro da espuma que eles gostam de ficar tratando, que é uma espuma mesmo conspiratória, que é o que dá like, viu, e causa as causas dele, eles não ligam. Entendi, tá. Então, a direita, ela é alienante, assim como a esquerda é alienante, e os agentes políticos da direita e da esquerda são instrumento de alienação.